Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Balanços e Taças. E hoje vamos ter um episódio assim de fazer você levantar aí da sua cadeira ou do seu sofá, porque vamos falar de imposto de renda. Se você é aquele que sente um frio na espinha só de ouvir essa palavra, esse episódio hoje é para você. Antes de começar o nosso episódio, não é, Ivanete? Dê seu olá aqui para todo mundo. Olá, sejam bem-vindos e não esqueçam, indique o podcast Balanços e Taças, porque ele tem assim o prazer de trazer para vocês informações super importantes do seu dia a dia para que você, nesse assunto de hoje, não cair na malha fina. Importantíssimo, malha fina ao medo de todo mundo. Essa malha é cruel. E hoje nós temos aqui o nosso convidado especial, que é nosso amigo Everton Ribeiro, que é empresário contábil e sócio da ACR Consultoria, contador formado pela Universidade Federal do Pará, professor em curso de graduação e pós-graduação, especialista em gestão tributária, que inclusive a gente brinca aqui, tá? Que nós temos hoje o IVA dual, o IBS e o CBS. Isso é uma brincadeira aqui típica nossa para divertir vocês. Ele é vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC Pará e conselheiro fiscal da Fundação Guamá. Então, Everton, meu amigo, seja muito bem-vindos. Vamos hoje, você vai aqui abrilhantar o nosso público que vai estar nos assistindo com um tema bem importante e vai fazer com que eles fiquem assim mais relaxados, mais seguros. Ou Com as não! informações que serão dadas. Eu espero que vocês realmente entendam tudo e façam assim 100% a declaração de vocês. Seja bem-vindo, meu amigo. É verdade. Primeiro, o prazer de ter esse convite de estar aqui com vocês duas, né, participando de um momento tão importante para nós, profissionais da contabilidade, né, que é trazer essas orientações para os nossos contribuintes, os nossos clientes em geral, né? Então, imposto de renda sempre tem esse prazo no início, nesse primeiro semestre do ano, e para nós é um período fundamental de trabalho. Então, vamos fazer esse bate-papo aqui para ver se a gente consegue, né, tirar as dúvidas, Trazer tranquilidade, né? trazer essa tranquilidade para quem nos acompanha, né? Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Olha só, a gente já vai começar o nosso episódio brincando um pouquinho, né? Em vez de começar assim tão sério, porque imposto de renda é algo assim que é muito relevante na nossa vida. Mas, Everton, já teve alguma situação assim engraçada quando você fez uma declaração de imposto de renda e disse, meu Deus, que você já viu de alguém, né? Mas, poxa, não era para ter essa informação aqui? Já várias, inclusive, né? Então, eu lembro, assim, de uma situação de um cliente meu que ele chegou, né, através de uma indicação, e ele disse assim, olha, estou precisando fazer a minha declaração do imposto de renda e a pessoa X me indicou, né, mas eu acredito que eu não deva fazer isso, até porque eu tenho um saldo na conta bancária, mas não acredito que só o saldo na conta não precise fazer. Enseja fazer a declaração. Eu disse, tá bom, eu imaginei. Poxa, ele deve ter ali uns 400 mil reais, 5 mil, que é o limite, né? Mas quando ele deu o valor, ele simplesmente tinha mais de R$ 1 milhão. E eu, cara, como assim tu tem mais de R$ 1 milhão e tu acha que não deve fazer a declaração? Ele disse, não, é porque eu vou recebendo aqui o dinheiro das madeiras e eu vou recebendo meu CPF, mas, enfim, não achava que não precisava fazer nada, era só receber o dinheiro aqui no porto e depositar na minha conta. Cara, tu não tem ideia do risco que você está correndo em relação a isso. Mas o mais engraçado de tudo isso é que é recorrente situações como essa, né? Do contribuinte ele achar que não deve fazer e quando nós vamos estudar ou até mesmo, como eu tenho dito, investigar a vida, né? Porque agora a gente também vira investigador, não só contador. Verdade. Né? A gente passa a entender e ver essas situações que são, assim, muito engraçadas no primeiro momento, mas depois tu tem uma seriedade de você ter que resolver. Porque ali ele está com um problema sério, né? Para conseguir justificar aquele saldo que ele tem. E aí depois eu entendi por que ele foi indicado. Ele achava que não, mas tem sim que fazer a declaração. E nós vamos abordar essa temática aqui. Que organizar, né? A vida dele, né? Porque até hoje, quando começa o período, ele já chama aqui, olha, tu conseguiu organizar ali algo que eu nem imaginava que eu precisava fazer. Então, olha a importância do profissional da contabilidade, né?
A gente sempre vê assim, Everton, nesse nosso dia a dia, né, de atendimento aos clientes, aí todo ano é a mesma rotina. Me mande as suas documentações. Aí o cliente diz assim, agora ele diz assim, mas não tem a pré-preenchida? Você não já tem todas as informações? Digo, não, não tenho todas as informações, não. Tem muitas informações que você precisa me fornecer. E eu digo assim que é engraçado, porque eles vão mandando em pedaços. Te mando hoje um documento. Aí que você que já faz todos os anos, você diz, e cadê aquela informação? Olha, você tinha tanto ano passado nessa aplicação, cadê? Ah, falta o extrato tal. E aí a gente vai, como tu disseste, é uma investigação. Quando a gente já conhece o cliente, ok. E quando a gente não conhece? Que é um cliente novo. Não sabe, Então né? agora já tem que fazer assim, eu acho que um questionário. Fulano, sente aqui, Checklist, checklist. checklist. Ou então nós vamos ser o médico, né? Que você chega lá para se consultar, conte seu problema. Aí ele vai contando. E a gente vai anotando. Anamnese, né? É. A palavra Anamnese. exata da palavra. Anamnese. Vai ticando, vai ticando. É palavra do Vai Everton. É, anamnese. Tem que fazer, né? Então é bacana a gente saber que a gente tem que ser organizado, né, na nossa vida profissional. Então a organização ela é muito importante para nós profissionais da contabilidade. Então é, eu lembro assim, eu faço muito a relação em casa, né? Então eu tenho uma esposa que é pedagoga, então ela não está acostumada com tudo isso. Então ela sempre fala assim, cara, tu é muito sistemático, é muito assim, tem que ter as etapas, e eu não sou assim, eu sou mais da ação, do fazer, então é bacana, porque aí você começa a aprender, não só eu pedagogicamente com ela, que ela é pedagoga, mas ela começa a aprender também comigo que ela tem que organizar a documentação dela para quando chegar a determinado momento, não só do imposto de renda, mas para outras obrigações, você tem a documentação que para ser apresentada, né? Então, isso para a gente, o profissional da contabilidade que não é organizado, provavelmente ele vai ter muita dificuldade de ter sucesso na sua profissão. Certeza. Que situação. Mas é isso mesmo, né? É. A gente tem que trabalhar essas questões, a gente sempre comenta que a organização é a base de tudo. Se você não tem o hábito de organizar, aí o que é que eu digo para os meus clientes? Pega uma pastinha, até falei isso, comentei. Ou uma caixa, né? Tem gente que pega umas caixas assim, aquelas bonitinhas, joga tudo ali dentro, joga tudo ali dentro, vai. Janeiro, fevereiro, março, vai, ó, deixa ali que depois a gente vai trabalhar, inclusive ensinar a organizar por período sobre o tipo de despesa, né? O tipo de receita. Isso a gente tem que Verdade. fazer para que possa realmente entregar uma declaração a contento, né? Essa... Quem tá obrigado, né, Rita? Quem tá obrigado, né? Olha a pergunta lá, o principal, todo mundo vem, né? Eu tô obrigado mesmo? E aí, Será que eu preciso fazer a minha Tem 1 milhão na declaração? conta, precisa Tenho entregar. 1 milhão. Não tenho 1 milhão na conta. E aí, sou obrigada a fazer? Obrigado. Mas vamos lá, vamos falar sobre obrigatoriedade, né? Falando sobre obrigatoriedade, aqueles que receberam rendimento tributável acima de 35.584 já sabem que ela tem essa obrigação. E aí você sempre olha para o passado. A gente está em 2026, mas a declaração, o exercício é 2025, tá? Então, se você recebeu rendimento tributável acima de 35.584, automaticamente você está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Fora isso, se vocês têm, como vocês, meninos, vocês têm aí mais de 800 mil em bens imóveis, né, vocês estão obrigados a fazer a declaração também do imposto de renda. Então, são aquelas situações que vão ensejando. Aí muitas pessoas também acreditam assim, eu tenho saldo bancário acima de 5 mil, eu tenho uma obrigatoriedade de declarar esse valor? Sim, acima de 5, sim. Tem essa obrigatoriedade. Então, bens, direitos acima de 5 mil reais, você tem que obrigatoriamente incluir também na sua declaração. Fora isso, a gente tem aquelas pessoas que estão na condição de MEI, que tem que ser estudado, né? Então, o MEI, mesma situação, rendimento tributável acima de 35.584, tá obrigado. Mas para chegar nesse patamar de valor, a gente já tem que estudar a situação dele, né, específica, né? Então, o MEI, a gente sabe que tem um teto de faturamento, 81 mil reais. Mas nem tudo é tributável. Então, isso que é importante. O MEI tem que entender que uma parte vai ser isenta e outra parte vai ser tributável. Mas quem é que pode trazer orientação para ele? Um profissional qualificado, um profissional que tenha conhecimento. E nesse caso, normalmente o contador é que vai dar essa orientação para ele de forma mais qualificada. Então tem o trabalhador autônomo, né, que aí são aqueles trabalhadores, o pedreiro, né, usar um pedreiro como exemplo, mestre de obras,
Muitas das vezes ele atua como pessoa física, ele recebe como pessoa física, então ele tem que ter esse cuidado. Ele está também limitado ao valor de 35.584. Quem recebe aluguéis também tem que estar preocupado, porque é um rendimento, né, uma fonte de renda que também tem lastro e ela vai ter que ser declarada. Então, é todas essas minúcias que a Receita Federal nos traz de obrigações, obrigatoriedade, que é muito importante nesse momento, como vocês falaram, ter o checklist para ir ticando, né, se eu estou enquadrado, se eu não estou enquadrado em determinada obrigatoriedade ou não de declaração do imposto de renda. E aí que a gente percebe a importância do profissional da contabilidade para esses momentos, né, Everton? Porque às vezes as pessoas pensam assim, imposto de renda, mas eu nem tenho, nem sou assalariado, né? Mas aí você percebe que às vezes a pessoa tem renda, recebe rendimentos de outras fontes que não são aquelas legalizadas que vão fazer as devidas retenções, como é o caso aí desse dos aluguéis. Tem muita gente que recebe aluguel e não declara. A Exato. gente sabe isso. Só que como a gente vai falar um pouquinho só o que impacta, né, de reforma tributária. A gente está Exato. aí à frente de uma reforma tributária que lá para 27 vai começar a impactar, porque aluguéis é um dos pontos que a Receita Federal está olhando, né? Exato. Porque esse conhecimento de que as pessoas têm renda de aluguel e não pagam imposto, eles sabem. Só que agora eles vão se munir de mecanismo para trazer essas informações para dentro de uma declaração. Então tem que ter essa orientação profissional e essa preocupação de não ser pego de surpresa, né, meu amigo, com relação a isso. Exato. Então nós vamos ter um trabalho muito forte pela frente, porque vem mudanças significativas, né? Então, inclusive o trabalho que você está fazendo hoje, da declaração desse ano 2026, já pode ser um trabalho de orientação para 2027, com quem vocês estão atuando com os clientes. Então, essa orientação ela é fundamental. Então, você ter o que você tem de obrigatoriedade hoje, mas já estudar o amanhã para se planejar é uma função primordial. E quem sabe abrir caminhos, porque quem nos assiste também, né, assiste vocês, são jovens também, que estão se inspirando, querem saber como é que eles devem atuar profissionalmente. Então, o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante até para essa orientação desse estudante, desse profissional que está iniciando, para ele entender que ele tem um caminho para percorrer e de que forma ele pode iniciar essa caminhada dele. Então, se eu for olhar para trás, e eu não sei se foi com vocês, mas comigo, gente, eu iniciei fazendo imposto de renda. O meu trabalho, primeiro trabalho enquanto profissional da área contábil, foi ali, estudante, depois como estudante, fazendo as ações de atendimento do imposto de renda. Então, pode não parecer, mas é uma função primordial, porque é o primeiro passo para você, primordialmente, aprender a se comunicar com as pessoas. Passar de forma transparente e objetiva o que é as orientações que ela deve receber e de forma adequada. Então, a formação também do profissional, ele passa por esse momento do atendimento do imposto de renda. E ele, como vocês podem perceber, ele permanece, né? Ele permanece. E é isso que eu ia comentar com você, Everton, essa questão do permanecer. Porque, assim, o que é que as pessoas pensam? O imposto de renda é de março a maio do ano seguinte a que você recebeu o rendimento. Mas com todas essas mudanças, a gente não pode ter em mente que imposto de renda é todo mês. É uma análise mês a mês, né? Porque são tantas variáveis, como você já citou. É um imóvel que você tem, é um veículo que você adquiriu, é um ganho de capital, que vamos dizer que é uma variação entre quanto você comprou, por quanto você vendeu, que está ali envolvido. Então, todo mês a gente está ali oferindo rendimento, tendo despesas, e com essas mudanças que a legislação vai trazer, e uma delas aqui é o tal do cashback, né? Da Receita. Como é que a gente pode orientar para quem está nos assistindo que ele precisa ter esse profissional da contabilidade ali orientando ele no mês a mês dos cuidados que ele tem que ter? Porque a gente falou aqui também de autônomo, de MEI, né? Aqueles controles financeiros, livro caixa que ele precisa fazer, até para tentar fazer estratégia para reduzir impostos. Exato. Então, se a gente pegar o exemplo aqui do MEI, o autônomo e o CLT, muitas das vezes nós podemos ter uma mesma pessoa com 3 tipos de renda distinta. Ele pode ser CLT, ele pode ser MEI e ele pode ter o trabalho autônomo ou a renda de aluguel. Então, essa questão dessa orientação e esse acompanhamento que é fundamental. Então, a partir do momento que você tem 3 tipos de rendimento, enquanto pessoa física, né, ou quanto microempreendedor individual, você já entende que você já tem uma operação robusta. Você não tem algo simples.
para fazer no dia a dia. Então é nesse momento que muitas das vezes as pessoas elas não têm essa orientação, né, de buscar um profissional para estar orientando. Gente, será que não é melhor eu ser empresa do que eu ser três fontes de renda distintas? Isso é planejamento tributário, tá? Então, muitas das vezes, o planejamento ele começa você fazendo a leitura no imposto de renda, como já aconteceu comigo, eu chegar e dizer assim, olha, para você não serve você ser pessoa física, você tem que se tornar uma empresa. E eu consegui converter essa pessoa física numa pessoa jurídica, provando que ele teria uma economia tributária. Mas por quê? Porque eu consegui mostrar para ele que o cenário dele não era favorável e que, pelo contrário, ele ainda corria riscos tributários do ponto de vista de como ele estava atuando. Então, você ter essas fontes de rendas distintas, isso pode trazer sim um foco, pode trazer uma preocupação, e principalmente com os controles que a Receita Federal ela está implementando, ela vem implementando cada vez mais controles através das obrigações acessórias, você está mais exposto a situações como essa de fiscalização, né? E uma delas, a principal, é uma declaração chamada E-financeira, que cruza os nossos dados de movimentação. Ela não identifica a movimentação, quem recebeu, de quem, mas ela consegue mapear a movimentação bruta, né, que ocorre na sua conta bancária. Então, isso é uma preocupação válida e muito séria para os contribuintes, né, e tem que ter cuidado. Everton, só pontuando aí quando a gente fala dessa importância da organização mensal, que você faça a sua apuração mensal. A gente viu agora, né, em 2025, a Receita Federal veio dizendo com relação ao Receita Saúde. Uhum. E a gente está tendo vários problemas agora de pessoas ainda, contribuintes que não se atentaram com relação ao Receita Saúde, deixaram de tirar os seus recibos na data correta. E aí ficou agora, digamos assim, prejudicial. Por quê? Porque quem pagou por aquele serviço quer jogar na sua declaração de imposto de renda, lançar na sua declaração de imposto de renda, e o profissional da saúde não emitiu o recibo. Então, para ver essa importância da organização mensal, porque gera um livro caixa e faz a sua apuração lá do Carnê-Leão, saber se vai ser a pagar ou não o valor do imposto. E é isso que as pessoas estão começando a se conscientizar através dos problemas que estão dando agora. Por quê? É o contribuinte me ligando, como teve uma semana passada, Rita, eu tive despesas odontológicas e agora? Que ela não me deu o recibo, eu fui lá pedir, eu não posso mais tirar. Eu disse, realmente não pode. Mas olha como vai haver muito cruzamento de malha fina e muita gente, infelizmente, vai cair na malha fina. Por quê? Se o contribuinte tem o comprovante de que ele pagou aquela despesa, ele pode lançar. Aí ele vai, lança na sua declaração de imposto de renda, o profissional lá não lançou, não fez o documento, aí quer dizer, vai haver o cruzamento, vai cair os dois na malha fina, um vai comprovar que pagou, aí o outro vai ser obrigado a tirar, a pagar imposto, retroativo com multas e juros. Então, para ver como essa desorganização, ela tá fazendo com que agora, né, você diga assim, obrigado, a Receita veio e obrigou, na verdade, você a se organizar. Uhum. Isso. Isso já era para ser realmente algo pontual no seu dia a dia, mas que ninguém se atentava, estava acostumado a deixar tudo para o final do ano. E, infelizmente, agora a gente está tendo esses problemas. Exato. E sabe o que é mais legal da tua fala? É que a Receita Federal ela implementou os mecanismos, tá? Mas se você perceber, é o contribuinte fiscalizando o outro contribuinte. Isso. Então, ela também está fazendo esse cruzamento, e quando eu, Everton, tenho uma despesa médica de R$ 1.000 e aquele médico não fez na declaração, eu vou estar cobrando dele. Então, já é um primeiro momento em que a Receita Federal, a partir dos mecanismos declaratórios que ela estabelece, ela já faz com que exista o conflito entre os próprios contribuintes, porque é eu cobrando de você. E eu quero declarar. E o que vai acontecer com o médico que não fez essa declaração dentro do período? Ele pode até fazer, mas ele vai ter que pagar o quê? Multa. Né? Vai ser penalizado. Vai ser penalizado, porque ele vai ter que incluir de alguma forma. Ele passou do período que era, né, aquele que ele tinha para fazer competência, a né? competência. Mas agora ele vai precisar resolver. E o que seja isso? Custo. Agora eu posso dizer que é custo. Para ele não é mais investimento. Por quê? Ele vai ter que arcar
com aquela situação, tá? Então, quer dizer, uma situação que poderia sair com um valor bem inferior por conta de uma ausência de organização, né? E aí ele vai ter que arcar agora com um custo superior ao que ele teria se ele estivesse de forma organizada. Então, é esse conflito que muitas das vezes facilita também o trabalho da Receita Federal, tá? E aí eu vou ter duas pessoas na malha e alguém vai ter que se acusar. Quem é que está com a informação correta ou não? É a reforma tributária aí, né, Everton? É. Porque a gente sabe que agora vai estar todo mundo, né? Um fornecedor vigiando lá o seu cliente e vice-versa, né? Eu quero crédito, então se eu quero crédito, cadê? Você pagou? Então, Exato. é a mesma forma, só que já vindo para a pessoa física. Exato. E ainda tem muita gente que ainda diz assim: isso não vai funcionar, não vou me preocupar, isso daí eles não tem como monitorar. E a gente Já sabe estão que tem monitorando. imóveis, por exemplo, você vende um imóvel, quando você importa a sua pré-preenchida, ele já está lá. Uhum. E eu sempre comento aqui, né, que eu digo assim, olha, é você realmente achar que não há os cruzamentos, mas digamos assim, é infantilidade, porque os cruzamentos estão todos aí, a gente está vendo isso no nosso dia a dia. Se você vai no supermercado, você compra, você vai numa loja, você compra, você não dá o seu CPF, isso tudo é cruzamento de informações. Cartão de crédito. Cartões de créditos. Então, como disse o Everton no início da fala dele, 2026, ele está aí para quem apanhou, vai aprender, né? E alertar os demais a começar a se organizar suas informações. Receita Federal trabalha com informações. Então, essas nossas informações também, quando você diz assim, o imposto de renda, ele foi lá o meu início, né? E é o início de muitos profissionais, é começar a fazer o imposto de renda. E é a partir dali que você já vê que esse profissional vai ser um profissional bom ou não. Por quê? Porque você está lidando com informações de terceiros, informações pessoais. Sigilo, né? Sigilosas. Então, aí já trabalha a ética, aí já trabalha a organização, A sistematização. a análise, O zelo. o Zelo. zelo. Então, são tantos fatores Princípios aí éticos, né, da nossa profissão. princípios. Princípios éticos. Para saber se realmente, se a pessoa fizer uma boa declaração de imposto de renda, uma boa análise, com certeza será um bom contador. Isso. verdade. E detalhe, né, Rita, quando a gente estava falando aqui de malha, que é a malha fiscal, a malha fina, como a gente sempre comenta, o que é interessante? Que esse processo de malha é uma forçação de Uhum. sistemas para que você possa se regularizar. Porque a gente até comentou em episódios passados que hoje a Receita Federal está muito digital. A gente fala de auditoria fiscal digital. São sistemas que cruzam informações e a partir daí começam a lançar inconsistências. E as Uhum. inconsistências elas vão ser sanadas como? Com a documentação comprobatória. Exato. Quem tiver documentação comprobatória vai se livrar da malha. Quem não tiver, vai ter que pagar o imposto que está ali Exato. retido, devido de alguma forma. E- Mas olha só, Everton, complementando a função social, né? A gente sabe que o imposto ele tem uma função social. Ele vem para trazer de volta para a sociedade Uhum. bens públicos, serviços públicos, mas a Receita Federal está trabalhando muito essa questão. E aí são 3 tópicos aqui que está anotadinho nas Olha. colas que a gente tem, né, para fazer a pergunta para o nosso convidado, que aqui a gente tem aqui o cashback, que é aqueles valores até R$ 1.000 que vão voltar Vão rapidinho, voltar. né, para a conta das pessoas. É um mecanismo legal Uhum. que ela traz. Inclusão e diversidade, né? Que agora você pode colocar o seu nome social, que é legal isso, né? A Isso. valorização do ser, né? Que está ali também trazendo esse aspecto tributário. Mas uma coisa importante, que são as apostas e as bets. Olha. Isso aí é bem sério, né? A gente já viu o movimento do próprio governo com levantamento já de estatístico, dizendo quanto que as pessoas estão utilizando os seus benefícios sociais que recebem do governo para fazer apostas, né? Exato. E hoje tem uns que ganham, tem uns que perdem todo aquele valor, né, daquele benefício que era para a família, para cuidar da família, alimentar a família, em apostas, que a gente sabe que aquilo ali, muitas das vezes, não tem retorno. Mas tem pessoas que têm retorno, né? E esse Exato. retorno tem que ser informado. Esse retorno ele tem que ser informado, mas eu vou contar uma historiazinha antes. Faz parte. Faz parte. Hoje a gente vê a BET, né, que é esse sistema eletrônico, né, então uns ganham, outros perdem, na maior parte das vezes perdem, e alguns ganham apenas, né? E aí eu lembro muito bem, assim, na minha infância, não tinha aquelas máquinas caça-níqueis, Sim. você apertava o botão, ela girava, tinha uma assim, bem do lado da minha residência, né? Eu morava numa região periférica, então tinha muito disso, então ia lá, eu ficava olhando lá, o povo ia lá, colocava 25 centavos, aquela moeda que nem existe mais, então para vocês verem a minha idade, né? Então 25 centavos, e uns 100 lá. Aí do nada um ganhava.
Então é mais ou menos assim. 99 perde e um ganha, porque o sistema ele tem que ser retroalimentado. Então, como é que vai sustentar uma bet que vai só perder? Quem tá jogando vai ganhar na maioria das vezes. Então, é essa relação que você faz até na função social do vício, né, que você tem. Então, quando você olha e tem como você acompanhar o extrato, muitas das vezes você mais perdeu do que ganhou num período de tempo, tá? Então, às vezes, ele ganha uma vez e aí fica alimentando aquela situação. Mas, tirando a história aí da infância, né, e voltando hoje, né, porque aquele valor lá naquela época não era declarado, não tinha essa obrigatoriedade, agora tem, né? Então, nós temos essa obrigatoriedade. Então, se você teve um rendimento, ganhos acima de 28 mil no ano de 2025, né? A gente sempre trata por exercício. Pode ser que ano que vem seja um valor superior ou inferior, depende muito da Receita Federal, não é? De como ela quer cruzar essas informações. Você vai ter sim que fazer o recolhimento de imposto de renda. Então, essa é uma necessidade, né? E aí as bets também vão ter que fornecer o que eles estão chamando de comprova bet. É como se fosse um informe de rendimentos, né? Então, aquelas pessoas que utilizam dessas apostas, elas vão ter sim essa obrigatoriedade desde que elas tenham um rendimento superior a esse valor. Então, o rendimento que a gente fala é ganhos superiores a 28 mil. Então, ela vai pegar assim, olha, você ganhou 50 mil e gastou 20, 30 mil de diferença. Vai ter que recolher o imposto sobre esse ganho, né? Durante o período de ano, nesse caso, exercício 2025. Então, é bacana porque bacana sim, né? Mas é mais uma atividade que o profissional da contabilidade tem que adicionar nos seus honorários para cobrar, Sim, né? sim. Sobre esse O controle exercício, que ele esse vai precisar controle. fazer. É mais um informe de rendimento. Sim. Então tem profissionais que, como é que é feita a cobrança, né? A gente nem falou, mas bora falar Sim. sobre isso, a cobrança. Tem pessoas que cobram por hora, né? Eu acho que essa declaração eu vou levar de 3 a 4 horas para fazer. Aí cobra por hora. Tem outras pessoas, outros profissionais que cobram por fonte. Então é mais uma fonte pagadora. A BET é mais uma fonte para você precificar. Então existem algumas formas de você determinar como é que você vai cobrar. O mais correto de tudo isso é você avaliar a complexidade, tá? A complexidade do trabalho relacionada à quantidade de horas que você vai gastar. E aí você tem que pensar também como é que você vai ser o pós. Você vai fazer um atendimento pós também, de acompanhamento, isso é importante. Mas essa função aí de controle da Receita Federal já é o início por conta dessas situações. De fato, ocorre com frequência. A pessoa recebe o auxílio, né, vem recebendo, em vez de direcionar para aquela função social, não, ele está desviando para fazer de outra forma. Então, Eles acham que é investimento. Mas eles você acham sabe que é não investimento. E aí você está recebendo um Bolsa Família, por exemplo, vamos falar de um programa específico. O Bolsa Família, ele vem, mas está atrelado ao seu filho na escola, tá? Aí você está mantendo seu filho na escola, você está comprando os materiais que são necessários para o desenvolvimento dele, né? Então, muitas das vezes isso pode não estar ocorrendo. Então, assim, se a gente der uma passeada nas escolas públicas, aí você vai ver as crianças têm um menos favorecimento, não estão ali com uma vestimenta mais adequada. Então, por quê? Porque muitas das vezes está desviado esse recurso, né? Então, falando um pouquinho do social, que é uma função da contabilidade, a principal dela, a função social de orientação, a gente tem sim essa preocupação e a Receita Federal implementou esse ano mais esse mecanismo aí de controle. Para cruzar os dados, né? E esses cashbacks, Everton? Fala aqui um pouquinho para o nosso público. Bora falar do cashback e a gente já aproveita e fala da reforma tributária. Também, né? Também. Uma coisa liga a outra. Vamos cruzando as informações aqui, tentando não misturar para quem nos assiste possa entender também, né? Quando vem o mecanismo de declaração pré-preenchida, a gente já pode fazer o relacionamento com o mecanismo de débito e crédito lá da reforma tributária. O que eles estão chamando na reforma tributária de apuração assistida. Sim. Então, pronto, gente, é só vocês fazerem a ligação. Pessoa física tem a declaração pré-preenchida. A pessoa jurídica que vai estar enquadrada com IBS e CBS destacado, ela vai dar crédito e também vai gerar débitos. E ela vai ter um mecanismo que, para ela, também seria uma declaração pré-preenchida, mas vai ser apuração assistida.
Então, eu posso dizer que existe uma similaridade que já foi treinada conosco, pessoas físicas, tá? Porque quando a gente usa o exemplo do médico, que eu paguei pela execução daquele serviço, ele está me dando um crédito. E ele tem um débito. Então, o que eu estou querendo usar na minha declaração? O crédito que eu paguei em cima daquela prestação de serviço. Como Agora, despesa dedutível. Né? exato. Isso é o crédito. Agora eu vou levar, o governo está trazendo essa sistemática que eu tenho na pré-preenchida pessoa física e está levando para a pessoa jurídica. E aí, gente, se quem eu tenho créditos, ele tem que pagar o imposto. O que vai acontecer? Que nós conversamos aqui anteriormente, eu vou cobrar de você. Sim. Vai começar a cobrança entre as pessoas jurídicas. Fiscalização entre os pares, né? Exato. Não existia agora essa cobrança entre as pessoas físicas, agora vai existir na pessoa jurídica também, tá? Então, fazendo essa relação, né, da declaração pré-preenchida, pessoa física, pessoa jurídica vai ter apuração assistida. Isso já veio treinado, agora vai ser somente executado no âmbito de pessoas jurídicas. E a questão do cashback, o mecanismo que a Receita Federal ela implementou para esse ano é uma grande novidade, porque aquelas pessoas que de fato não têm obrigatoriedade de fazer a declaração porque não se encaixou em nenhum dos checklists de obrigatoriedade, mas que por alguma situação teve retenção na fonte de imposto de renda durante o exercício anterior, ele pode ser restituído de forma automática, mas tem um limite, até R$1.000, tá? Então, digamos, trabalhei 6 meses do ano, recebia ali um valor de salário mais férias, porque veio a rescisão e bateu o teto para recolher imposto de renda. Mas que, no geral, não chegou nos 35.584. Aí você vai olhar, sua cédula C vai dizer assim, não precisa porque eu vi alguém falando na televisão porque é 35.584. Só que ele não foi olhar na linha lá do informe de rendimentos que lá embaixo tinha informação que tinha sido retido R$200 de imposto dele. Então, a Receita Federal, visando que existem muitas declarações, na verdade, muitos contribuintes, não é declaração, muitos contribuintes que não faziam a declaração, mas o imposto ficava lá, agora sim é um benefício gigantesco, porque até R$1.000 ele vai devolver esse recurso sem a necessidade do envio da declaração, que antes eu deveria enviar. E tem uma data específica para ele receber, né? Que é em julho. Que até 15 de julho. 15 de julho ele recebe, até 15 de julho. Vamos ficar então, felizes, você né? aí não perca essa oportunidade, porque senão o seu imposto vai ficar lá. Então, não perca, e isso é bom que a nossa querida Receita Federal também veio, né? Ajudar aí um pouquinho. Não, e o que é legal, Rita, assim, porque como o Everton acabou de comentar, como não é obrigado a declarar, aí esse dinheiro ficava perdido, né? Ficava no fundo perdido. Só que agora, 2025, esse valor vai fazer plim na conta, o cara vai dizer, que dinheiro é esse? É aquele valor lá que você tem até 1.000, né? Para quem tem até 1.000. Ou muitas vezes a pessoa tinha aquele valor lá a restituir, aí ela, às vezes o valor era tão pequenininho também, né, gente? Aí o que acontece? Para ela restituir, ela muitas vezes não sabia fazer a declaração dela, ela ia ter que pagar um contador para fazer a declaração e às vezes nem valeria a pena, porque o valor a restituir era muito pequeno. Então, realmente, agora é uma facilidade para essas pessoas que se enquadram, né, nessa situação. Só basta ficar atento para justamente não perder esse valor que tem lá. Ou, de repente, a gente não sabe se vai dar a pagar, né? Mas não, dificilmente. Isso daí, com certeza, restituir esse valor. E aí eu vou só fazer a relação. Vamos falar de treino, não falei do treino da pré-preenchida? O cashback ele já é um treino na pessoa física para depois migrar para onde? O crédito lá, que vai estar lá no comitê gestor, né? O valor a empresa pode receber... Já está pago mesmo, né? Porque já foi retido, então já está no cofre do governo. Só vai devolver para quem realmente é de direito, né? Porque foi retido indevidamente, vamos dizer assim, porque não cabia ali o valor. Mas, Everton, você falou de declaração pré-preenchida, né? Foi. E, gente, isso está dando assim uma confusão por conta desses controles. Como a gente comentou agora há pouco, né? A Receita Federal está promovendo vários controles, se digitalizando, controlando todas as fontes, bem como nós, contribuintes. E a Rita até comentou, mas agora com a pré-preenchida nem preciso de um profissional. Mas quantos erros, né, Everton? Erros não. Na realidade, ela vem com uma informação
da Receita e está tendo inconsistências e conflitos entre fonte pagadora e fonte recebedora e a pessoa que está recebendo. Exato. Como é que a gente pode trabalhar isso, Everton? Exato. Podemos confiar 100% no que está na pré-preenchida? Não dá para confiar 100%, inclusive essa é uma orientação da própria Receita Federal, tá? Então, a Receita Federal diz que a pré-preenchida precisa ser confirmadas as informações, tá? E o que vale, de fato, é o documento que você tem em mãos, o informe de rendimento e todos os outros documentos acessórios relacionados à declaração, que são documentos comprobatórios, tá? Caí na malha fina, Everton, porque na Receita Federal está um valor e meu documento de informe está outro. Qual é a orientação da Receita? O que vale é o informe de rendimentos, tá? O que existiu de conflito para esse ano foi porque a DIF, né? A DIF era uma declaração que era feita anualmente e que funcionava muito bem, né? Só que ela é uma declaração que gera duplicidade. Por quê? Porque nós temos o e-social. E todo momento de implantação, né, e transição, ele vai ocorrer situações como essa, tá? Das informações não virem com a consistência que deveriam vir, porque muitas das vezes foi preenchido de forma incorreta. O que nós precisamos compreender é que a Receita Federal, ela não gerou essas informações que estão lá. Ela se alimenta apenas das informações. Então, o informe de rendimentos que você enxerga na Receita Federal, na verdade, veio da onde? Do e-social, tá? O e-social absorveu a DIF. Então, inclusive, eu vi o movimento esse ano do Volta DIF, né? Sim, Volta verdade. DIF, porque funcionava muito bem. Porém, é um movimento que não vai voltar mais, né? Não tem mais como voltar essa declaração, porque, de fato, nós já fazemos tudo isso no social e é menos uma carga para nós, Sim. profissionais da contabilidade, ter que fazer uma DIF, porque gerava ali vários transtornos e ela também estava passível de erros, né? Porque, no final das contas, a gente importa de um sistema, mas era conferido também por um outro profissional que pode também errar na sua conferência ou não, na importação das informações. Então, inclusive a Receita Federal já se pronunciou e disse que para o próximo ano a quantidade de erros ela vai reduzir ou até mesmo acabar. Então, é um momento de ajuste que todos vamos passar. Então, infelizmente, tem pessoas que podem estar na malha, né, pela inconsistência das informações, mas a orientação é o informe de rendimentos que você tem em mãos. E aí, como é que você faz para cruzar as informações, tá? Você pega os seus contra-cheques, como era feito no passado, e vai fazendo a somazinha ali da receita que você, os rendimentos que você recebeu para ver se está batendo com o seu informe de rendimentos, né? Então é uma forma, né, fazer um controle. Essa semana, inclusive, né, eu importei uma declaração pré-preenchida e realmente a diferença era muito grande, porque a cédula C que o cliente me mandou era um rendimento anual de 138 mil e na importada estava 17 mil no ano. Ó, A diferença muito grande mesmo. Então, a gente vai ter, sim, um número muito grande de malha fina esse ano, para que você, por conta dessas mudanças, mas como está dizendo o Everton, sempre que há uma novidade, a implantação de um sistema novo, realmente essas coisas acontecem. Mas vai ser um trabalho duplo para a gente, mais um trabalho, porque a gente vai ter que comprovar, mandar os documentos comprovando realmente a cédula C do cliente. Porque realmente tem muito erro aí, tá, gente? Muitas inconsistências. Só para reforçar, Rita, essa questão também, assim, como o Everton já comentou, a base da declaração do imposto de renda da pessoa física era a DIF. E quando você gerava a DIF, ela mesma já gerava os comprovantes de rendimento. Isso. Então, as inconsistências praticamente não existiam, salvo se a empresa fizesse uma retificação da DIF e não enviasse um novo comprovante para o contribuinte. O problema do E-Social é porque o E-Social ele é feito de rubricas. E aí, o que acontece? As empresas, ao fazerem a chamada parametrização do seu sistema, para fazer a parametrização, por exemplo, férias, décimo, rendimentos recebidos de gratificação ou salários, às vezes em rubricas erradas, e quando gerou a informação para a Receita, ela pegou o comprovante de rendimento baseado no que estava todo errado no E-Social. Não é que esteja pago errado. As informações estavam nas caixinhas erradas. Aí, quando foi para o comprovante, começou a acontecer as inconsistências. Como é que se resolve?
a empresa vai ter que abrir mês a mês, Mês. janeiro, fevereiro, né? Fazer Isso, Everton. especial. Faça um comentário para a gente sobre isso Exato. aí, porque o nosso convidado ele também vai falar sobre E aí isso. ele vai ter que entrar mês a mês e ir fazendo as correções para serem importadas novamente a informação para a Receita Federal. Porque, como eu falei, ela se alimenta apenas à Receita Federal. Então ela recebe, ela não produz informações à Receita. E muitas das vezes o contribuinte ele coloca a culpa na Receita, mas ela só está o quê? Angariando as informações, ela está recebendo. Então, nós vamos ter que ter o cuidado, vai gerar um trabalho adicional, né? Então, para os contribuintes e para o profissional da contabilidade, que no primeiro momento, aqui, principalmente quem fez no início as declarações ali, ele vai ter que rever todas essas declarações, ou seja, vai ter que consumir um tempo maior de acompanhamento, porque pode ser que exista, sim, uma diferença gigante de valores, né? Divergentes. Chegando ao fim, E Rita. não é, Ai, meu Deus poxa, do tema céu. tão bom que a gente nem vê o tempo tempo passar. Meu Deus, já, muito Mas, rápido. Everton, eu queria que você falasse assim, pontos principais para que o contribuinte ficasse atento com relação a essas mudanças e a identificar se ele é realmente obrigado a contribuir, como você já falou no início, né? Mas o que, nesse momento agora que a gente já está assim, na metade, mais da metade do prazo, né? O prazo é até 29 de maio. Então, o que as pessoas devem, as que ainda não fizeram suas declarações, se atentar para os pontos principais aí e correr que ainda dá tempo. Dicas de ouro. A dica de ouro, né? A gente fala sempre o seguinte: o contribuinte que ainda não iniciou o processo, ele tem que iniciar o mais rápido possível, principalmente se por conta dessas questões das divergências que estão ocorrendo, porque ele precisa falar com a fonte pagadora se acontecer alguma divergência que seja no sentido que nós já conversamos aqui anteriormente. Então, a dica de ouro: pegue os seus documentos, reúna, se organize. Se for você mesmo que vai fazer, procure iniciar, que é para você ver se existem divergências significativas, para que você possa fazer uma declaração tranquila, né, e segura. E se você não tem a especialidade, ou se você não tem o tempo, procurar o profissional da contabilidade para dar essa orientação, né? Então, nós, profissionais, estamos aqui aguardando, ansiosos por esses contribuintes, porque vocês puderam perceber que tem muita mudança, são mudanças significativas. Vocês devem se preparar para este ano que está sendo feito agora, mas já conversamos aqui que o próximo ano também vai exigir de todos nós aqui um controle mais rígido. Então, o mês a mês ele é muito importante, tá? Então, procure o profissional para fazer o checklist, né? Já demos diversas aqui orientações, mas aquelas que são principais: rendimento tributável acima de 35.584, quem dera que fosse 300. Oh, meu Deus. Ai, eu já estou falando meu salário, desculpa. Tá? Mas 35.584, se você tem bens com valores, são bens, tá? Não é são os bens, a soma deles, acima de 800 mil, você está obrigado. Se você tem rendimento das bets acima de 28 mil, também tem que estar fazendo essa declaração, né? Porque pode Vender dizer, uma casa, vender um vender veículo. tem que Então, analisar, né? tudo tem que ser analisado. Então, os saldos bancários, as movimentações em bolsa de valores também acima de 40 mil reais têm que ser declarados. Então, gente, é uma fonte com várias obrigatoriedades que muitas das vezes o contribuinte ele não vai ter o domínio. Então, portanto, procure um profissional para você fazer da forma mais adequada, não correr o risco e não pagar mais lá na frente, né? E aí, gente, aquela outra dica de ouro, se vocês depois quiserem cortar, né, vocês cortem, mas assim, é melhor para o profissional da contabilidade ele pegar aquele que vai corrigir, que aí vai cobrar mais, né? Essa já é a dica para o profissional da contabilidade. Exatamente. Que maravilha esse bate-papo com Everton Ribeiro, né, Rita? Obrigada, Everton, por ter vindo hoje aqui compartilhar todos esses conhecimentos aqui conosco, com quem está nos assistindo. E você que está nos assistindo, se tiver dúvidas, mande lá as perguntinhas no nosso pod, né, Ivanete, que nós teremos o maior prazer de responder para vocês. E também compartilhe com um amigo que esteja com dúvidas com relação à declaração de imposto de renda e sempre venha participar conosco dos nossos episódios do Balanças e Taças, sempre levando informações relevantes para vocês. E agora, é claro, vamos fazer um brinde às declarações de imposto de renda assertivas, tá, gente? As restituições. Isso. Balanças e Taças, sigam a gente. Nos sigam e nos curtam.